Léo, se você puder me ajudar recuperando uma entrevista que a gente fez quando a gente foi para o interior de São Paulo, tá lembrado? Naquela feira de condutividade com o Dr. Diego Colares. A gente fez uma entrevista. Isso faz tempo, hein? Faz tempo. Eu estou puxando aqui pela memória. Deve ter uns 5 anos, 4, 5 anos que a gente fez uma reportagem de uma participação que a BKC fez numa feira ligada à graduação, pós-graduação, sabe? Tinha muitos trabalhos acadêmicos sendo apresentados, e dentre eles um trabalho do Dr. Diego Colares, que é um associado de Dáquila e é um estudioso do potencial de supercondutividade da argila, que contém o ouro monatômico. Sim. Então, quando vocês falam assim, é para melhorar a condutividade do corpo, é para melhorar a performance do corpo, para melhorar a carga elétrica do nosso corpo, eu acabo necessariamente me lembrando das pesquisas do Diego Colares, porque ele estuda, gente, inclusive, como é que poderia ser a condutividade da argila em pequenos componentes, como componente de celular, por exemplo, né? Imagina, gente, a argila que a gente passa na pele. Eu lembro que eu fazia essa pergunta de vários jeitos para ele, sabe? Para tentar levar isso, assim, muito para nossa prática, né? Ele falou assim, é a argila que eu passo na cara, Diego? Ele falou, é a argila que você passa na cara, Carol. Que pode ser também utilizada como uma tecnologia aplicada no celular. Olha que doido. E tem aquelas pesquisas que Dáquila conduz em Dubai, que também avaliam sobre a condutividade e a utilização em antenas dielétricas, né? Para exatamente da argila. Deve. Então, vou trazer à tona um papo muito legal. Há pouco tempo atrás, o URA, alguém encontrou um monte de obeliscos que vão ser postos em volta da pirâmide maior que a gente está escalonada, que está sendo construída em zigurates. E elas estão completamente, como é que você fala? Qual é o nome? Bebidas de ouro monatômico, empanadas. Né? Empanadas. Foi o que ele usou. Isso. Empanadas com ouro monatômico. Para que isso, gente? Aí eu deixo uma pergunta para vocês responderem de acordo com tudo quem está falando aqui. Isso foi na última atividade de campo, viu, gente? Tem um vídeo, inclusive, no perfil dele do Instagram, né, Carol? Onde ele explica um pouquinho sobre essas obeliscos, antenas, que estão sendo colocados aí em zigurates para potencializar todos os objetivos que ele e a equipe vem traçando tanto ali para zigurates, né? Para vocês verem como é que as coisas estão conectadas, né? Então, César, você está perguntando se na argila Kimberlito tem o ouro monatômico. Voltando um pouquinho no início da live, você vai ver que essa é a primeira pergunta que eles estão respondendo aqui. E agora a gente está detalhando assim, aplicações do ouro monatômico que nem são para o nosso corpo, inclusive. Que podem ser aplicadas aí como tecnologias externas, né? Tecnologias do nosso mundo na 3D. E que podem também ser aplicadas em cidades, né? A exemplo do que está sendo aplicado nas cidades zigurates. E sabe-se lá mais o que mais a gente vai descobrir ao longo desse tempo, porque, de certa forma, e aí a próxima pergunta que eu gostaria de trazer para vocês, de alguma forma é como se a gente quisesse retomar tecnologias que já foram utilizadas no passado, né? Eu sei que vocês dois fazem uma pesquisa grande a respeito da utilização desse pozinho branco, né? Que é relatado em culturas como a cultura egípcia, e que poderia trazer aí o segredo da busca de imortalidade, faraós egípcios, assim por diante. Vocês podem comentar um pouquinho sobre isso? Antes disso, ó, você que está acompanhando a gente, se você ainda não curtiu esse vídeo, esse é um ótimo momento para isso. Aproveita para curtir, compartilhar, deixar seu comentário, nos ajudar a trazer relevância para esse conteúdo. Eu estou vendo que vocês estão deixando algumas perguntas aqui, algumas eu estou tentando respondendo com eles, mas se ficar alguma para o final, como a gente sempre faz aqui, a gente abre um espaçozinho para trazer essas perguntas de vocês, viu? Fiquem ligados. Carol e Felipe, então volto para vocês. Estão tentando reproduzir coisas que já foram feitas? Sim, e de várias maneiras, há muito tempo atrás, inclusive ele tem vários nomes, né? O ouro monatômico tem vários nomes. Tem ouro monatômico, tem pedra filosofal, tem murfúcio, tem mais o que, Carol? Tem maná. Maná, tem vários nomes para uma mesma mineral, né? Então, isso é uma coisa muito antiga que, junto com ele, a busca da imortalidade mesmo. Dentro do que a gente vem estudando, esse ouro monatômico, foi muito utilizado, não só o ouro monatômico, como esses outros minerais monoatômicos que tem dentro do nosso corpo também, foram utilizados ao longo do tempo para essa busca da imortalidade mesmo. Templários, a igreja sabe disso, né?
As próprias construções das pirâmides, que como a gente já Egito. estudou, que está relacionado com os treinamentos mesmo, treinamentos de aumento consciencial, treinamentos de condução mesmo da energia do nosso corpo, porque falam que as pirâmides eram centro de treinamentos, e realmente são. Porque eles são locais de supercondutividade mesmo. Então, possibilita a gente, nesse processo, da gente alcançar outras linhas de consciência. Nossa mesmo, né? Que se a gente for analisar, é a nossa própria consciência. Mas a gente elevar o nosso nível de consciência e elevar a vibração do nosso corpo mesmo. Então, esses centros de treinamento auxiliariam a gente nesse processo. Tanto na estrutura do local, quanto no templo, que é o nosso corpo. No passado, eles colocavam como a deusa Hathor, que era a que dava vida aos faraós, que era a que levava a vida para eles. Mas ela trabalhava diretamente com essas substâncias. Tinha o pão da vida. Pão da vida. O pão Mais da um vida. nome. A deusa Hathor entregava o pão da vida para os faraós que tinham merecimento, né? E era uma mistura dessas substâncias aí, monoatômicas, que auxiliam no reajuste do nosso DNA e do nosso reajuste consciencial também, essa ligação aí. Então, dentro da história, desde a época dos faraós, desde antes disso, porque na época dos faraós já se tinha esse treinamento, então isso é Eles aprenderam com alguém, né? com alguém, não foi do nada que apareceu essa informação, não foi do nada que apareceu esse ouro monoatômico, não foi do nada que apareceu. Os Anunnakis, que vinham fazer a extração dessa substância. E na época desses treinamentos, havia a produção dessa substância também, porque os alquimistas medievais, os alquimistas antigos, eles produziam essa substância para auxiliar o processo dos sacerdotes que estavam sendo treinados nesse caminho. Então, na linha histórica, tudo isso é mostrado. Existem locais em que se pode procurar que tem essas informações sobre a utilização do ouro monoatômico para longevidade. Lógico que só o ouro monoatômico não vai fazer o milagre dos faraós viverem eternamente ou viverem 600 anos. Tem outros fatores também. Por isso que o Felipe falou de consciência, né? Vamos levar para o positivo, vamos trabalhar nossa consciência, vamos trabalhar nossa mente para ela ser a favor daquilo que a gente está colocando como melhor para a gente mesmo. Então, tem todo um processo, não só o ouro monoatômico. Mas o ouro monoatômico dentro desse processo é como se fosse uma chave para que a gente conseguisse dar continuidade nesse processo aí de prolongamento da vida. E isso é que mostra as escrituras, que todos que estão nesse caminho, todos os sacerdotes que estão nesse caminho, eles utilizam essas substâncias para que haja essa interação com outras realidades, porque essas substâncias de alta frequência possibilitam a interação com outras realidades, e isso é uma das coisas que possibilita o aumento da nossa vibração e o aumento da nossa consciência, né? Uhum. Tem uma das apostilas que a gente estuda, em Dáquila, né, que já foi falada há muito tempo atrás, que o ouro monoatômico, ele auxilia na interação com as realidades paralelas. E nessas apostilas também já foram falados que o nosso tanque de combustível de energia transmutativa, energia de conversão, a gente vai alcançar nessas interações com as realidades paralelas. Isso que vai encher o nosso tanque. Então, por isso que eu falo, o ouro monoatômico, ele não é só uma substância. Essa argila vermelha não é só uma substância à toa. Não é só para ficar bonitinho. Não é só para ficar bonitinho, não é só para ficar rejuvenescido. Não é isso. É o nosso processo de conversão em energia mesmo. E isso é possível. E esse livro aqui, posso falar desse livro? Deve. Se você puder até mostrar. Aqui. Dá para pegar aqui, Léo? Vou fazer um compromisso com vocês. Esse livro é livro que a gente encontra na Amazon, tá, gente? Mas depois que terminar a live... R$37 no Mercado Livre. E depois que terminar a live, eu mando o link para vocês, para facilitar para todo mundo, lá naquele grupo nosso do Telegram, tá? Mas ele é bem fácil de achar, eu inclusive já comprei meu exemplar como sugestão deles. É sim. Muitas informações. Esse livro não é um livro
normal. Esse livro é baseado em pesquisas desse autor de vários lugares. Lugares, assim, que a gente nem imagina, né? Ele vai dentro da monarquia, ele vai dentro da igreja, ele vai dentro de lugares, assim, incríveis, né? Para buscar todas as informações que eles têm dentro desse livro. É por isso que ele se torna 80% aí que passado para a gente verdadeiro, porque é pesquisa, pura pesquisa, e ele também dá o parecer dele dentro das pesquisas que ele fala. Deixando para a gente entender também do jeito que a gente quiser entender. Uhum. Ele não é um livro dogmático, né? Ele traz muito mais na ideia da reflexão. Eu também tenho percebido isso. E foi falado para a gente que esse livro, ele tem entre aproximadamente assim, 70%, 80% de veracidade no conteúdo dele. E a maior parte dele, ele está falando do ouro monotômico. Fala, sim, sobre o processo com os templários, fala sobre Jesus Cristo, Maria Madalena, fala na época anterior, fala do Monte Sinai, fala de Moisés, fala de um monte de situações em que era utilizado o ouro monotômico. E dentro disso é uma quantidade muito grande de veracidade que tem num livro, né? E eu gostaria de mostrar, assim, que ele é um livro feito em cima de pesquisas. Esse autor aqui, o Lawrence Gardner, ele fez esse livro em cima de pesquisas. Eu gostaria até de mostrar, assim, os agradecimentos que ele faz no início do livro. Ele fala assim, ó: agradeço a numerosos arquivistas, bibliotecários e curadores que facilitaram minha pesquisa, notadamente os da Biblioteca Britânica, do Museu Britânico, da Biblioteca Nacional da França, da Biblioteca de Bordeaux, do Museu de Louvre, do Museu do Instituto Oriental, da Universidade de Chicago, do Ashmolean Museu de Oxford, do Instituto... Gente, se eu estiver pronunciando errado, vocês desconsideram, que eu sou brasileira pura, tá? Warburg, em Londres, da Academia Real Irlandesa de Dublin, da Biblioteca Nacional da Escócia, da Biblioteca Central de Birmingham e da Biblioteca Distrital de Devon. E ele ainda fala: sou grato pela assistência direta e indireta do World Gold Council, do Platinum Metal Congress, da Science of Spirit Foundation, dos Argonne National Laboratories, da American Physical Society, da Patrick Foundation e da Egypt Exploration Society. Agradecimentos expressos a esse respeito ao físico Dr. Daniel Swell Ward por sua generosa assistência profissional. Devo minha consideração à Sua Alteza Real Príncipe Michael da Albânia por me conceder acesso privilegiado aos documentos domésticos e cavalheiresco da Casa Real de Stuart e dos Cavaleiros Templários de Santo Antônio. Sou também agradecido à minha esposa e tudo mais. E ele tem mais um monte de pessoas na área da pesquisa, na área da grande sociedade, que detém muitas informações, e foi através dessas pessoas que ele escreveu esse livro com um olhar crítico. Algumas coisas têm o lado dele, de interpretação dele, mas muitas das coisas que estão escritas aqui são coisas diretamente das pesquisas que ele encontrou. E que é uma curiosidade? Pouquíssimas resenhas sobre esse livro na internet. Você vê como é que essa informação ela realmente não chega para todo mundo. Não chega. A única resenha que eu vi foi num blog e criticando o livro. Pois é. Negativamente. Pois é. O restante, o que a gente encontra são os resumos, que aí são idênticos para qualquer site, para qualquer plataforma de compra que a gente for usar, eles usam exatamente o mesmo texto. Vídeos na internet sobre o livro eu não achei. Resenhas em blog, achei uma, que foi uma crítica negativa. Então, vejam só, né? Um livro que vocês têm informação aí que tem 70%, 80% de veracidade. Está passando batido aí para um monte de gente. Já tem gente comentando no chat que leu o livro há muito tempo e que agora vai reler com base nessa informação que vocês estão passando. Assim. O que mais te marca nesse livro, que quem vai ler precisa ficar muito ligado? Bruno, eu estou acompanhando uma pergunta muito legal sua aqui, daqui a pouco eu vou responder. Então, muitas coisas marcam nesse livro aqui. Para mim, eu fico o tempo todo: Felipe, olha isso. Às vezes ele está distante, eu ligo para ele: Felipe, você não sabe o que está escrito nesse livro, olha isso, isso, isso. Aí ele fala assim: beleza. Aí eu falei: tá bom, vou continuar lendo aqui, qualquer coisa depois te falo. Aí dá 2 minutos: Felipe!
Tem muita coisa aí, muita coisa bacana. O ouro monatômico, né? E é o que a gente estuda. Ele fala muita coisa sobre o ouro monatômico, como ele pode ser feito, né? E o que ele faz com a gente, esse livro é todo bom, não tem... E as informações também históricas, que é bem legal aí, que ele fala, inclusive, de Jesus, Maria Madalena, dos Templários, isso aí, esse livro é todo bom. E, assim, coisas que marcaram, eu até separei aqui algumas coisas para ler depois, né? Mas uma das coisas que mais me marcou, assim, a princípio, foi quando ele explica a transformação do ouro em ouro monoatômico que foi feita em laboratório. Essa foi uma das primeiras coisas, assim, que mais me chamaram a atenção, que foi o que falou assim, gente, é possível mesmo convergir em energia, então, já que existe essa possibilidade de transformar ouro em ouro monoatômico e também transformar o ouro monoatômico em ouro. Fala daquele negócio da luz, que ele fica... Tem aquela equivalência, né, do coração e a pena, qual que é mais pesado. E aqui explica bem por causa disso. Essa é a mitologia egípcia, mitologia egípcia, né? E aqui fala por quê, né? Explica por quê. E por quê? Não, pois é. Aqui em testes feitos em laboratório, em 1960, em 1970, não sei, nessas décadas aí, foi feito pesquisas em laboratório de transformação mesmo, de ouro em ouro monoatômico. E aí foi passado carga elétrica, calor, frio, tudo isso para essa pedra, né? Porque é uma substância maciça, o ouro monoatômico, que ela faz ligação. E para ela se transformar em ouro monoatômico, ela passa por alguns estágios. Primeiro, ela é um material maciço, uma substância densa. E aí, a primeiro momento, ela se converte em 3 outras substâncias, que é o ferro, a sílica e alumínio. Boa, lembrei. Carolzinha. E aí, com a continuação, tem resquícios de algumas outras substâncias. Só que se você continua aquecendo, resfriando e passando eletricidade nessa substância, ela chega num ponto que ela perde 44% do peso dela e se transforma em luz. Eles falam aqui que, na hora desse experimento, é como se ocorresse um clarão de milhares de flashes ao mesmo tempo. Era assim, uma luz muito grande e a substância, os outros 56% ficaram ali no cadinho, no próprio cadinho. Então, perdeu 44% do peso. E aí, quando eles foram observar a balança, que estava ali na balança, depois que perdeu os 44%, passou um tempo e o peso na balança começou a diminuir e ficar negativo. Negativo assim, né? Zerou o peso na balança. Que nem o hélio. E depois de um tempo ainda, continuando fazendo esse processo, se transformou só em pó. Aí virou o pó do ouro monoatômico. E aí voltou... Mucfus. Aí ele voltou a 100% do peso, mas em pó. E aí fizeram novamente o teste, fizeram alguns testes, isso lá nos Estados Unidos. Fizeram mais alguns testes com essa substância para ver essa parte que virou luz e sumiu, será que sumiu mesmo? Porque, assim, como deu o exemplo lá do avião, porque quando fica invisível, se você passa ali e bate naquelas... Você vai bater naquela substância que está invisível, porque ela ainda está aqui nesse local. Então, o que eles fizeram? Eles foram transformando o ouro em ouro monoatômico, e aí eles começaram a fazer assim, vamos varrer essa substância daqui, porque se ela aparecer de novo em pó, se ela voltar a aparecer, ela vai aparecer toda espalhada, porque ela continuou aqui nessa densidade. Ela só virou luz, puf, e volta. Só que aí, quando ela retornava, eles varriam o ouro do cadinho, tiravam todo da posição, mas quando ela voltava 100% do peso, ela voltava no mesmo local de antes de varrer. É como se essa substância, ela tivesse interagido com outra realidade e depois do tempo que continua sendo aquecida, dando eletricidade, esfriando e tudo mais, ela volta para o mesmo ponto que ela estava antes.
é como se tivesse uma interação com realidades paralelas mesmo, o próprio ouro monoatômico. É como se ele tivesse saído dali, por mais que você varra, ele volta para o mesmo lugar, todo certinho da onde ele estava. Então, essa foi a primeira coisa que me surpreendeu, porque realmente o ouro ele pode se transformar em ouro monoatômico, produz sílica, né? Que é uma substância mais leve que o carbono, né, que faz parte, e transforma em luz. Realmente existe a possibilidade da gente convergir o nosso corpo em luz. Isso, gente, é cientificamente provado. Esse teste foram feitos várias vezes no laboratório. Na década de 60 e 70, né? Na década de 60 e 70. E cortaram isso. Aí eu deixo uma pergunta. Vocês sabem dessas discórdias que de vez em quando some do bolso da carteira das pessoas? Será que não é a coisa parecida? Ela simplesmente se torna em luz e depois aparece de novo? Vai para uma outra realidade? Vai para uma outra realidade? Então, assim, muitas coisas ficam de incógnita, mas muitas coisas colocam a gente para pensar. Cara, esse ouro monatômico realmente ele veio para dar uma base aqui no nosso sistema, dentro do que a gente está entendendo de conversão de energia. Quanto mais limpo tiver o nosso corpo, maior a interação desse ouro monatômico, mais fácil a gente de acessar. Mais fácil da gente acessar as realidades paralelas.